Amados irmãos, quero dar boas-vindas a todos vocês que estão conosco, você que nos assiste em casa, que Deus esteja abençoando a sua vida de uma forma bem especial, bem como todos vocês que estão aqui nesta manhã conosco. E o nosso tema, o tema proposto para esta manhã não poderia ser diferente: o nascimento de Jesus como meio de... O nascimento de Jesus como meio de graça, é o nosso tema. E o texto básico, o texto que nós vamos caminhar como introdução, está lá em Lucas 2, de 10 a 11. Vamos ler junto esse texto? Lucas, capítulo 2, do versículo 10 ao versículo 11. É o nosso texto básico. Lucas 2, de 10 a 11. Vamos ler juntos, todos nós? Vamos lá? Está aí no Data Show, você pode ler também com a sua Bíblia, até o versículo 11. Lucas 2, de 10 a 11, nos fala assim, todos juntos. O anjo, porém, lhes disse: não temais, que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Amém? E isto servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Ok? Aí o resultado desta bênção é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Deixa eu começar fazendo uma pergunta para você. Se você quiser responder no microfone, você levanta a mão. Ou você pensa: o que é Jesus para você? Há quanto tempo você conhece o Senhor Jesus? Há quanto tempo Ele faz parte da sua vida? O que você pensa de Jesus? O que Ele é para você? O que Ele é para a minha vida, para a nossa vida, para a nossa existência? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que nós vivemos a nossa fé baseada exclusivamente na pessoa de Cristo? Porque toda a Escritura direciona, aponta para Cristo. Nascimento, vida e morte e a segunda volta de Cristo. Toda a Escritura é Cristo. Logo posso começar esta manhã dizendo assim: toda a nossa existência também precisa o que? Apontar para Cristo. Paulo chega a dizer: o alvo é Cristo. Isso. Mas para atingir este alvo é necessário deixar muitas coisas para trás. Você precisa deixar, largar, abandonar muitas coisas até chegar ao seu alvo, ao meu alvo, que é Cristo. Você já parou para pensar que a sua existência é baseada em Cristo e por Cristo? Então, quando nós olhamos para essa data, que já sabemos, mas sempre é bom frisar, a data do dia 25 de dezembro é uma data figurativa, ela não é uma data verdadeira, real, do nascimento do Senhor Jesus, mas foi a data que foi estabelecida aí, pela história. E nós reservamos esse dia para lembrar do nascimento do Senhor Jesus. Falei no domingo passado, salvo engano, à noite ou de manhã, ou na terça-feira no estudo bíblico, não sei, falei em algum momento na igreja esses dias, que pensando sobre essa situação da data exata do nascimento do Senhor Jesus, porque a Bíblia não diz, não afirma quando é que Ele nasceu, bem como também não afirma o dia exato que Ele vai voltar. Então, nós temos os dois polos dentro de uma verdade. Ninguém sabe o dia exato que nasceu, mas também ninguém sabe o dia exato que Jesus vai voltar. Mas duas grandes verdades pela fé nós cremos, através da ação do Espírito Santo no nosso coração. Primeiro, nós acreditamos plenamente que Jesus nasceu. Alguém tem dúvida sobre isso? Não. Nós cremos que Jesus nasceu. Alguém lá fora pode ter dúvida, eu não tenho, você também não tem. Nós cremos que Ele nasceu em algum momento na história. Ele está lá, na plenitude dos tempos, que daqui a pouco nós vamos ver. Verdade? E também cremos pela fé que Ele vai voltar. Ele vai voltar, olha só que coisa. Então esses dois pilares em relação a Cristo é um exercício de fé diária, precisamos ter. E a respeito do nascimento dele, esses dias eu falei que, pensando e filosofando com a minha vã filosofia, eu penso assim:
É até interessante que a Bíblia não relate o dia do Senhor Jesus nascer. É importante, porque nós percebemos que quando Jesus nasce no coração de alguém, ao longo da existência da humanidade, aquele dia é Natal para aquela pessoa. É o dia que Jesus nasceu, não é isso? Então hoje ele está nascendo no coração de muitas pessoas pela pregação da palavra. Hoje é Natal, amanhã também será Natal, e assim vai, janeiro, fevereiro, todos os dias quando alguém se curva diante do Senhor Jesus, opa, Jesus nasceu, é Natal. Pensei desse jeito, e falei assim, que bom que a gente não tem um dia fixo, né, natural do nascimento de Cristo, porque assim o seu nascimento é possível em todo e qualquer momento da nossa existência, da existência da humanidade. Enquanto houver vidas que proclamem Cristo como Senhor e Salvador, nós cremos que acontecerá o Natal em algum momento no coração de alguém. Olha só que coisa importante. Por isso o Natal para nós é ilimitado, é todos os dias, é todo momento. O Natal que nós conhecemos à luz das Escrituras, o nascimento do Senhor Jesus, como o texto que nós lemos, né? O anjo dizendo ali aos pastores, não tenham medo, né? Estou trazendo boas novas de grande alegria e que será para todo o povo. E diz que hoje na cidade de Davi, ou seja, lá em Belém, na cidade conhecida como Casa do Pão, nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Ou seja, aqui os anjos estão anunciando o Natal. Mas hoje os anjos que anunciam o Natal é você. Somos nós. Olha que coisa interessante. Você já parou para pensar que você é um anjo do Senhor que anuncia as boas novas de salvação? Somos nós que somos anjos do Senhor que diz que hoje Jesus está nascendo no coração de alguém. É hoje que as boas novas de alegria está surgindo no coração de alguém. Então, volta à segunda pergunta. Essa pergunta é a primeira pergunta: que Jesus é para você? Será que nós já paramos para pensar que nós somos os anjos do Senhor hoje, comissionados por Deus para anunciar o Natal? Para anunciar que Jesus nasceu? Para anunciar que Jesus vive, que Jesus reina? E aí sim, encerramos essa mensagem dizendo que Ele vai voltar? Nós somos os anjos do Senhor hoje. Anjos estes comissionados e cheios do Espírito Santo de Deus, de Jesus, do Espírito Santo de Deus, para anunciar essas boas novas de salvação. Então nós somos aqueles que temos que estar constantemente vigilante, e além de vigiar, temos que estar com a nossa boca em pleno exercício da nossa fé, anunciando que Jesus nasceu, anunciando que Ele viveu, que Ele morreu, ressuscitou e vai voltar. E como o nosso tema fala no nascimento de Jesus como meio de graça, nós somos hoje aqueles que temos que anunciar através do Espírito Santo de Deus em nossas vidas esta verdade. Meio de graça. Foi o maior presente que a humanidade recebeu sem merecer. Jesus, quando veio ao mundo, a Bíblia diz que Deus prova o seu grande amor para conosco, enviando o seu Filho. Então, quando o Senhor Jesus se fez carne, né, o Verbo virou carne entre nós e habitou entre nós, ali está o ápice do amor de Deus para conosco. Jesus veio por amor de Deus. Segundo, quando nós falamos de graça, esse favor imerecido, nós vamos ver que quando o Senhor Jesus veio por vontade divina, exclusivamente por vontade divina e não merecimento dos homens, a própria Escritura diz que Ele veio sendo nós ainda pecadores. E quando nós olhamos esse texto, nós temos uma conclusão dizendo assim: nós não merecíamos o Natal. Nós não merecíamos o Senhor Jesus. Mas a vontade veio de Deus, o desejo veio de Deus, exclusivamente de Deus. Então, o nascimento do Senhor Jesus se transforma num meio de graça. Um presente que não merecíamos, mas quis Deus nos oferecer. Aí dobra a nossa responsabilidade. Quando eu respondo que Jesus é para mim, quando eu respondo percebendo que eu sou um dos anjos do Senhor para anunciar as boas novas ao mundo, também eu preciso refletir assim e ser grato
por este favor, por esta graça recebida em Cristo Jesus, o maior presente que a humanidade recebeu, e o único caminho que pode nos conduzir à salvação, que é Jesus, porque Jesus veio com esse propósito. Ele não veio, irmãos, por favor, eu creio que vocês já estão até cansados de ouvir isso, né? Ele não veio para que você pudesse, agora no dia 25, trocar presentes, sentar numa mesa e ali, com algumas comidas, né, alimento, reunir todo mundo e aquela festa. Ele não veio com essa finalidade, nós criamos essa finalidade. Nós criamos essa cena, essa situação, que eu não sou contra, mas é uma criação nossa. Mas quando Cristo veio, Ele veio para salvar. Ou seja, é uma verdade completamente diferente das verdades que muitas vezes percebemos nesta data, nesse período. Que é um fortalecimento do comércio, um fortalecimento de algumas lendas pagãs, um fortalecimento de uma cultura que não tem como resposta verdadeira, que não é a resposta verdadeira, do objetivo pelo qual o Senhor Jesus nasceu. Ele é uma graça, então nós não merecíamos, mas Ele veio, e veio com o propósito, o quê? De nos salvar. Então nós somos merecedores pela graça, e não pelas nossas obras, pelo que fizemos ou que porventura podemos fazer. Então, o nascimento de Jesus, ele é um evento central da redenção. Ou seja, quando você olha ali para a manjedoura, né? Nós colocamos uma manjedoura ali, simples demais, e que é uma verdade, referendando, sinalizando para aquele momento ali em Belém, quando Jesus nasceu, foi envolto em pano e colocado numa manjedoura ali, né? Aquela manjedoura, que é o madeiro, também projeta para o madeiro da cruz. Olha que coisa interessante. Ele nasce numa manjedoura em um madeiro e vai à cruz em um madeiro, por mim e por você. Então, é o propósito central da história, a redenção, que vai se concluir na cruz. Na cruz. É toda uma caminhada de dor e sofrimento que o Senhor Jesus tem ao longo da sua existência, por mim e por você, onde vai ter o ponto máximo, se posso dizer assim, do seu flagelo, da sua dor por mim e por você, na cruz. Onde literalmente ele é ferido na carne, onde literalmente a serpente fere os seus pés, mas logo no terceiro dia ela é esmagada, derrotada na ressurreição de Jesus. Gênesis 3,15. É ali que toda a história tem o seu significado, o seu sentido. Ali que o Natal se fortalece para nós. Porque se não houvesse, a Bíblia não trabalha com si, mas para nós contextualizarmos aqui, ok? A Bíblia é um projeto verdadeiro, então não há se Jesus, não, Jesus nasceu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, não tem um se aí. Mas para nós aqui, nós percebemos que o Natal, ele gera esta força espiritual para nós, com o resultado da cruz. Porque sem a cruz nós não teríamos o Natal. Então olha como o projeto da redenção e este momento de graça se fortalece e se contextualiza na cruz. Então esse projeto de Natal para nós leva um tempo de 33 anos aproximadamente da existência de Cristo na face da terra, onde a sua existência humana deixa de existir na cruz e ao terceiro dia ele ressuscita e assim dando prova que de fato ele era o Filho de Deus, que veio ao mundo por mim e por você. Então o nascimento de Jesus é um evento central na história da redenção. Então comemore o Natal, festeje o Natal, traga a família, reúna, perdoe, ame, fale, evangelize, mas não esqueça de dizer assim: obrigado Jesus pela salvação, obrigado pela salvação, obrigado pelo teu sacrifício, obrigado pelo teu amor para comigo, obrigado pela tua misericórdia. Então naquele momento celebre ao Senhor, celebre sim as festas, a comunhão familiar, mas celebre também essa ação de graça do Senhor Deus por mim e por você, nos salvando e nos retirando do inferno. É esta a alegria do Natal, é esta a alegria do Natal. Se não, irmãos,
Aquela mesa que você vai colocar, aquela reunião de familiar, nada mais é um reflexo de uma festa pagã, sem sentido. Se você não focar ali, como aquele anjo que chega aos pastores e diz aos seus familiares, seus amigos que estão ao redor da sua mesa: filho, quero falar uma coisa para você, é que hoje nos nasceu o Salvador, que é Jesus. Não esqueça disso, senão a sua festa é pagã, senão a sua festa está na contramão do verdadeiro sentido do Natal. A graça do Senhor, o favor de Deus por todos nós, a redenção de Cristo na cruz por mim e por você. E isso precisa ser lembrado, pregado, quer seja no momento de jejum, quer seja no momento ali de confraternização, de nos alimentarmos e festejarmos essa data, sabendo que ela é verdadeira, que ela se cumpriu por vontade de Deus. Então também eu digo que este momento do nascimento do Senhor Jesus, na história, é um ponto central da história da redenção, mas ele também não é apenas um marco histórico, mas um poderoso testemunho da graça de Deus sendo manifestada na terra. Irmãos, antes de Cristo, nós vamos ver o próprio Deus falando e se manifestando com poder e graça. Nós vamos ver o Senhor usando profetas com poder e graça. Mas em Jesus é o próprio céu que desce à terra. É o próprio Deus que desce à terra e se faz carne e habita entre nós, entre eu e você. É os céus descendo até nós. Então não é o marco histórico, é a manifestação poderosa dos céus, aonde o Senhor Jesus, a segunda pessoa da Trindade, se isenta de ser semelhante a Deus e vem à semelhança nossa, em carne e osso, o Deus homem também, nascido de mulher, aonde chorou, aonde teve fome, aonde dormiu, aonde foi rejeitado, foi humilhado, aonde sentiu dores na sua carne, aonde não tinha onde reclinar a sua cabeça. Ele se fez carne e habitou entre nós. Os céus desceram até nós na plenitude dos tempos. É graça. Aonde o pecado abundava, era tremendo, grande, a graça superabundou no nascimento de Jesus. Isso é impactante para nós. Só isso nos leva a ter uma percepção que nós somos agraciados e pela graça precisamos devolver esse favor de Deus, fazendo esta obra de anunciar para que a redenção de Deus se espalhe e atinja outros e outros corações ao nosso redor. Nosso Deus se fez carne e habitou entre nós. Então, ao enviar seu Filho, Deus revelou seu amor, mas também revelou a sua misericórdia e também revelou o seu plano perfeito para reconciliar a humanidade consigo mesmo. Plano perfeito de Deus. Talvez a gente, nos tempos presentes, no tempo presente, com a dureza do coração e o amor cada vez mais se transformando no iceberg, talvez muitos estão ficando pelo caminho, se deixando enveredar pelas dúvidas, pela fraqueza da fé, pela falta de expectativa, de esperança, e quem sabe sendo convencido que essa data é apenas histórica e não a manifestação dos céus em favor dos homens. Ou talvez porque ao longo da nossa existência parece ser muito demorado ao segundo cumprimento das promessas de Deus, que é a sua volta, né? E muitos estão cambaleando, sendo enfraquecidos e ficando pelo caminho. Mas eu quero te dizer, irmãos, mesmo que muitos desistam dessa caminhada, o nascimento de Jesus é verdadeiro, a graça do Senhor Jesus é real. Deus enviou o seu Filho, Ele se apresentou à humanidade, para que esta humanidade pudesse se reconciliar consigo mesmo, em Cristo Jesus. Então, não sei como está o seu coração, como está a sua fé, como está a sua expectativa da volta do grande Rei Jesus. Mas eu quero te dizer que Ele vai voltar, porque eu creio que Ele nasceu, eu creio que Ele ressurgiu, né? Então, falta detalhes para que esse segundo momento da redenção
chegue até nós, que é a sua volta. Então não deixe o caminho, não deixe de ficar no caminho, permaneça no caminho, independente do que você está vendo acontecer à sua volta, coisas e coisas, cada vez mais impactante no sentido de nos levar a um sentimento de incredulidade, mas não caia nessa. Volte à presença de Cristo, volte à presença do Senhor, peça a Ele que aumente a sua fé e permaneça no caminho, porque Ele vai voltar. Prepara a tua lâmpada, igreja, enche de azeite o suficiente, porque vai voltar, vai voltar. Não se deixe ser conduzido pelo que você está vendo e percebendo. Deus existe, Deus está vivo, como falamos muitas vezes aqui no passado, na pandemia. Deus não está morto, né? Ele vive e reina, e Ele vai voltar. Então, como o nascimento de Jesus como meio de graça, eu destaco, depois dessa longa introdução, que o nascimento de Jesus revela verdadeiramente a graça de Deus. Paulo vai dizer isso, dando assim, marcando o ponto dentro da história humana, lá em Gálatas 4:4, dizendo assim: quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Quando chegou na plenitude do tempo, significa no momento exato, aonde a história estava preparada para o nascimento de Cristo, independente do que estava acontecendo no meio político, no meio social, no meio geográfico do mundo, da humanidade. A plenitude dos tempos, quando Paulo diz o seguinte, é no momento exato, no tempo de Deus, da vontade de Deus, esta profecia se cumpre em nós, no mundo, na plenitude dos tempos. Se você olhar, a questão, por exemplo, política, não seria o melhor momento, porque o povo judeu estava ali sendo escravizado, né, pelo reinado de Roma. E a percepção das lideranças do povo de Deus era que as profecias direcionavam para um rei que viria com espada, um rei semelhante a Davi, que viria subjugar ali as nações, que oprimia Israel, e libertando Israel e fazendo Israel uma nação livre e poderosa. Esse era o entendimento das escrituras, das principais lideranças. Só que Jesus veio numa manjedoura, e não num cavalo com a espada e com o exército celestial. Ele vem numa manjedoura, vem com um coro de anjos, cantando e louvando, sem espada, sem fogo, sem terremoto, sem nenhuma tragédia natural. Pelo contrário, o que nós vimos na natureza foi a própria natureza se declarando e louvando a Deus através dos anjos. As estrelas brilharam no céu e conduziram ali as pessoas à presença de Jesus. Mas não havia nada da parte de Deus para ser um rei terreno na face da terra. Ele veio para ser o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, como foi lido aqui em Isaías, né? O nome seria maravilhoso, Príncipe da Paz, Deus forte, Pai da eternidade. Era assim que ele viria, não para libertar o povo dos seus algozes humanos, mas libertar o povo do pecado. Não é isso? E isso me faz lembrar, irmãos, volto à festa do Natal e criando assim uma ilustração, se você me permite. A festa do Natal sem Cristo se torna, como eu falei, uma tradição pagã, aonde nós não vamos perceber o mistério do Natal. O que é o Natal de fato para nós? Da mesma forma, para a humanidade não recebe o Natal como o nascimento daquele que salva a humanidade dos seus pecados, mas recebe o Natal como um objeto de troca, de comércio. É assim. Mas não aceita o verdadeiro Natal quando vem para que nós sejamos confrontados com os nossos próprios erros. É o momento que precisamos olhar e perceber o verdadeiro sentido do Natal. Jesus nasceu para nos libertar do pecado e não nos dar um conforto neste mundo, não fazer deste mundo o nosso céu, mas neste mundo nos conduzir para o céu. É assim que é o Natal.
Então, quando olhamos para lá na plenitude do tempo, o povo vivia uma situação, o povo de Deus, uma situação complexa, difícil, escravizada. Mas Jesus veio para libertar da escravidão do pecado e não da escravidão dos homens. Aí eu volto ao seguinte: não adianta você ter um belíssimo Natal sem Jesus, porque no dia seguinte será um dia comum, e sem Jesus você não tem esperança. A mesma coisa, não adiantava Deus libertar o seu povo da escravidão de Roma, sem libertá-lo do pecado. Porque Deus poderia até libertar de Roma, mas se não libertasse do pecado, todo o povo de Deus seria condenado. Todo o povo de Deus seria levado ao inferno. Aí, volta ao texto bíblico, que nos fala assim: que adianta ganhar o mundo inteiro? Completa para a minha igreja. E perder o quê? A salvação. Perder a alma, perder a salvação, perder Cristo. Então o que adianta uma boa festa de Natal sem Cristo? O que adianta você viver num mundo livre de todos os seus problemas sem Cristo? Foi aí o confronto da vontade divina com a vontade humana na terra, quando Jesus veio. E abriu esse leque de confronto. E é este confronto, não recebendo Cristo como o Senhor, como Salvador de suas vidas, que o leva à cruz para morrer por mim e por você. É este confronto, porque os homens não o aceitaram como Senhor e Salvador das nossas almas, da nossa vida. Os homens queriam um Salvador da nossa vida particular, da nossa conduta na face da terra, que nos desse um mundo melhor aqui. E ninguém estava interessado no céu. Então, nesse Natal é bom refletir sobre isso também, que o nascimento de Jesus não foi um acaso, mas o cumprimento do plano de Deus, do plano eterno de Deus para a salvação do homem. E que ainda está em pleno exercício da vontade de Deus. Ainda podemos dizer que é Natal. Ainda podemos dizer que o Natal é uma verdade que vai dar continuidade até a volta de Cristo. E se tem algo que eu posso afirmar sem medo nas Escrituras, é que o Natal tem prazo de validade. Tem ou não tem? De duas formas. Primeira forma, que o homem, ele não é eterno. O homem nasce, vive e morre. Então, você sabe a senha do seu dia? Eu não sei a minha, não. Se eu soubesse, eu passo para vocês, se vocês quiserem, claro, né? Se Deus falar assim, o dia da minha senha, eu passo, alguém quer aí e tal, não sei, né? De repente alguém queira trocar comigo, não sei o seu dia do meu, né? Vamos ver, não sei também se eu vou aceitar trocar, não, vou pensar depois. Prioridade. Nós temos aí, eu fui agora esses dias, ali eu e Rui ficamos muito no banco essa semana, aí, uns burocratas, tecnologia é boa, mas tem hora que complica a vida da gente, né, Rui? E ali tinha agora, lá no Cicobi, tem uma maquininha que você aperta a prioridade. Eu já cheguei na prioridade normal, mais 60. Aí tem uma lá assim, prioridade mais de 80. Eu falei assim, opa! Prioridade mais de 80. Eu falei assim, Rui, tem que vir aqui, que é você que pega aquela prioridade lá. Eu falei, não, deixa eu continuar aqui no de 60 mesmo. Já cheguei até aqui, né? Vou usar o de 60. Agora já tem a prioridade do mais 80 lá. Daqui a pouco, se Deus quiser, a prioridade mais 100. Eu já falei para vocês que eu quero a prioridade do 120. Já falei, né? Então, nem vou tocar mais nesse assunto aqui. E espero que um banco dia bote uma plaquinha lá, prioridade mais de 120. Então, estou nessa. Pela fé, vamos lá, tá bom? Mas Deus tem todas as coisas. Mas você não sabe o dia da ceia, sabe? Não sabe. Então, a prazo da validade do Natal é até essa data aí, que você não sabe. É a primeira prazo de validade, que é verdade. Você já percebeu que ninguém contesta duas coisas na vida, diante de nós? Primeira, a vida. Nasceu uma criança. Alguém contesta? Eles contestam o nascimento de Cristo, mas nenhuma criança é contestada. Ela nasceu. Verdade. Sabia que ninguém contesta quando o médico chega assim, morreu.
Dá o atestado de óbito, a tantas horas do dia tal lá, eles fazem isso lá na UTI, ou onde, né, se for dentro do hospital, né? A tantas horas, o médico fala assim, tantas horas, tal, morreu. Eles atestam. Ninguém contesta. Você não vê um processo na justiça dizendo que o médico errou dando laudo que alguém morreu. Alguém processa como chegou à morte. Se alguém ali negligenciou, não fez a coisa direito, né? Aquele negócio ali. Mas quando está lá o laudo, a morte em si, não, ele está vivo, o médico está errado, ninguém contesta. São duas grandes verdades. Então, o nosso prazo de validade para o Natal é essa data humana que está reservada a nós, mas nem a todos, depende da volta de Cristo, do tempo, dessa plenitude do tempo que deverá acontecer novamente na segunda vinda de Cristo, no tempo exato da sua volta, que é o segundo prazo de validade. Depois dessas duas verdades que cremos, uma verdade que engloba tanto nós que cremos em Cristo, tanto aqueles que não creem que a morte é verdade, ninguém questiona isso, vai acabar esse prazo de validade ali, e o outro é quando Jesus voltar, não vamos precisar mais do Natal. Tem prazo de validade. Então é esse tempo, esse interregno de tempo que nós precisamos fazer valer a nossa fé, as nossas convicções e anunciar Jesus como meio de graça. Falar, gente, testemunhar, viver. E essa graça que chegou até nós, fique calmo, fique tranquilo, fique sereno. Não depende de nós. Não depende de nós. Deus não teve um conselheiro da face da terra para lhe dar, para que ele pudesse vir até nós. É vontade de Deus. Assim como foi a vontade de Deus de chegar até nós na plenitude dos tempos, enviando seu filho, nascendo numa manjedoura, como foi vontade dele, assim também é vontade de Deus, e somente Deus, que a graça do Natal chegue aos nossos corações, através da nossa pregação. Isso é confortável para nós, porque a nossa, vamos dizer assim, eu não gosto de falar obrigação, o nosso dever, o nosso ministério, o nosso dom é falar, é pregar as boas novas de salvação e descansar nessa verdade e deixar Deus agir no coração das pessoas. Então Jesus nasceu quando a humanidade estava perdida em pecado, incapaz de buscar Deus por si mesmo, e Deus se revelou a nós através de Cristo Jesus. Então a sua vinda foi totalmente movida pelo amor e pela iniciativa divina. Vitor, vê se você coloca para mim, se possível, Efésios 2, de 8 a 9. Olha que singeleza de palavra confortante aos nossos corações. Efésios 2, de 8 a 9. Olha o que nos diz lá. Vamos lá, igreja. Lê pela sua Bíblia ou aqui pelo... Show. Efésios 2, de 8 a 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem, é dom de Deus. Olha o versículo 9. Não de obras, para que ninguém se glorie. Deus impediu qualquer gesto humano para que alguém alcance a salvação. Limitou até a sua ação à minha ação, não é por obras. Pronto. A obra é uma consequência da minha salvação. Eu faço as boas obras porque sou salvo. Eu não posso fazer as boas obras para ser salvo. É um engano. Mas eu pratico as boas novas. É de Deus. Deus nos ensinou a fazer isso. Mas eu faço as boas obras porque é um reflexo da minha salvação. Pela minha gratidão que eu recebi. Pela graça que recebi. E a salvação vem mediante a fé. E veio através da vontade exclusiva do próprio Deus. E aí, Paulo corta qualquer atitude humana, vontade humana, não por obras. Esquece. Ninguém por si mesmo conseguirá salvar alguém ou ser salvo por si mesmo. Ninguém, irmãos. Somos salvos pela graça, pela vontade exclusiva de Deus, através de Cristo Jesus. Então, quando nós anunciamos também as boas novas, Jesus como meio de graça, precisamos nos deter a esse primeiro compromisso que temos, de anunciar. Assim como os anjos tiveram o dever de anunciar que Jesus nasceu. Mas a obra redentora, a obra da salvação,
é do próprio Deus. Ficou claro? Certinho? Então não fique preocupado em fazer estatística de quantas pessoas você levou para o céu. Isso não existe. Você não leva ninguém para o céu. Quem leva as pessoas para o céu é Jesus. Não se preocupe com essa estatística. Se preocupe em você fazer a vontade de Deus, de pregar, de anunciar, de testemunhar. Luz do mundo, sal da terra. É isso que precisamos ser nesses dias. É que o mundo precisa de nós. E descanse nessa verdade. Então não fique contrariado, não fique revoltado, não fique triste, não chore se alguém porventura, quando você falou de Cristo, não se rendeu. Também não se glorie, não faça festa, não deixe que a sua mão direita saiba o que a sua esquerda está fazendo, quando alguém diz sim para Jesus diante de ti. Porque aquela obra não foi sua, foi de Deus, é para Deus e para a glória de Deus. Nós somos apenas bons servos, que fazemos aquilo que é para nós fazermos, e sequer Deus pode falar assim, obrigado, Arildo, por ter feito. Não, eu não estou fazendo mais do que a minha obrigação, assim que a Bíblia diz. Eu acho tão interessante aquilo, né? Às vezes a gente olha assim, nossa, que falta de delicadeza, né? Tem hora que a Bíblia é muito ignorante com nós, machuca com a gente, né? Quando fala lá da parábola do servo, né? Se o servo é contratado para fazer o que tem que se fazer, e você paga direitinho o servo pelo que ele tem que fazer, você não precisa falar para ele, muito obrigado. Ele fez o que tem que fazer. Nada mais do que isso. Agora, se ele ultrapassa o limite do que tem que fazer, aí você fala, muito obrigado. Aquilo que está fora do seu organograma de trabalho, aquilo que não exige uma paga a mais para que seja feito, ele faz de livre e espontânea vontade. Aí você fala assim, servo bom, servo fiel, muito obrigado. Mas se ele fez apenas o que tem que fazer, meu irmão, não espera Jesus falar assim, muito obrigado, servo querido, se você abriu a boca e falou de Jesus. É você que tem que falar, muito obrigado, Jesus, por eu poder falar de ti. O Senhor não precisa me agradecer em nada. A Bíblia diz isso. Por que Deus tem que agradecer? Por que nós temos que agradecer alguém que já é remunerado para fazer aquilo que tem que fazer? Não cabe um obrigado. Mas se você fez um pouquinho mais, se deu mais, aí sim, obrigado. Esse é o entendimento. Então, muitas vezes nós achamos que por muito falar, por muito pregar, Deus está lá assim, obrigado, hein, Arildo? Você quebrou meu galho hoje pregando a palavra aí na glória, né? Estava difícil chegar aí, mas você chegou e pregou muito. Nada, eu não estou fazendo mais do que a minha obrigação de fazer. Só isso. E se eu não fizer, cadê os empresários aí? Você que tem alguém que trabalha para você de carteira assinada, se o seu funcionário não fizer o que tem que fazer, o que está lá no contrato, o que você faz? Muito obrigado, legal, faz de novo, gostei. É isso que você faz? No mínimo a primeira advertência, não é isso? Quem é da CLT aí, quando você dá uma vacilada lá, o que o dono da obra lá faz? O patrão faz, assina essa advertência aqui. Por que ele vai assinar a advertência? Porque você não cumpriu o seu contrato. Quando você cumpre o seu contrato, ele só vai te pagar aquilo que você merece, aquilo que foi combinado contigo. E quando nós estamos no serviço do Senhor, temos que ter essa percepção. Nós somos os funcionários. Deus é o Senhor, é o dono. E se fomos comissionados para fazer, não fazemos mais do que a nossa obrigação. E aquele Senhor, dono de todas as coisas, nos saberá nos dar a paga devida pelo que nós temos feito no nosso ministério. Então fique tranquilo, pregue, simplesmente pregue e testemunhe de Cristo. Bom, se o nascimento de Jesus revela a graça de Deus, o nascimento de Jesus também traz paz e esperança. Dentro da graça, da maravilhosa graça, essa graça irresistível, que é Jesus entre nós, eu trago dois efeitos, duas consequências desta graça em nós. Primeira, paz. E como ato contínuo, essa paz vai gerar a esperança em nós. O anúncio dos anjos foi: glória a Deus nas alturas, completo para a minha igreja, e paz na terra aos homens
que ele, conforme a tradição, aos quais ele concede o favor ou que ele concede a paz. Ele, aos homens, ou seja, ele, Deus, aos homens quem? Que ele escolheu. Então a paz gerada pela graça, pelo nascimento do Senhor Jesus, é uma graça não ilimitada, mas limitada. Limitada a quem? Aqueles que o Deus quer bem. Estes vão viver a paz. Esses vão perceber essa paz de Cristo durante a sua existência. Uma paz que nos leva às convicções que temos em Cristo Jesus. Eu costumo dizer, já cantei aqui, bem desafinado, né? Essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, não é isso? Não. Não vejo as circunstâncias, né? Não. Mas olho para o seu amor, essas coisas assim. A paz que é gerada no meu coração pela graça do nascimento do Senhor Jesus, não é a paz que o mundo oferece, mas é a paz que Deus nos dá, independente da situação que estamos vivenciando em nosso meio, que estão diante dos nossos olhos. É uma paz que é gerada pelo Espírito Santo, que nos tranquiliza e nos enche de esperança, no sentido de dizer assim, olha, calma, vai passar e tudo vai dar certo. Essa é a nossa paz. Aí eu pego aquele texto que eu amo de graça, do Salmo 3 de Davi, quando ele diz assim, com a minha voz, se eu não me engano, versículo 3 e 4, Salmo 3, versículo 3 e 4, diz assim, com a minha voz clamo ao Senhor, e lá do teu alto monte, né, me ouve e me atende. E aí o versículo seguinte diz assim, logo deito, pego no sono, durmo, acordo, porque Ele cuida de mim. Isso é paz. E qual era a situação de Davi ali? Estava cercado pelos seus inimigos. Inimigos caseiros. Inimigos do seu filho Absalão. O próprio povo que ele comandou, ele levou as muitas vitórias, agora o cercava e dizia que ele estava tão cercado que não haveria salvação nem Deus para ele estava sozinho. Mas o instrumento que ele tinha, a paz que ele tinha, ele clamava ao Senhor. Deus ouvia. E ele tinha tanta percepção da presença de Deus que lhe dava paz em meio à turbulência que ele estava vivendo naquele momento. E ele conseguiu dormir, irmãos. E ele tinha convicção que ia acordar. E ele sabia que enquanto ele dormia, a sua vida, a sua existência estava nas mãos de Deus. Por isso que ele termina dizendo assim, porque Ele cuida de mim, mesmo quando nós estamos dormindo. Não sei se eu já falei para você, e quero falar que é muito importante isso. Qual é o momento que você não pode fazer nada para ninguém? Nem para a pessoa que você mais ama. Você não consegue fazer nada. Você vive isso todos os dias. Sabe qual é o momento que você não consegue fazer nada nem para Deus e nem para a pessoa que você mais ama e que às vezes está do seu lado ali na mesma cama, no mesmo leito que você? É quando você está dormindo. O que você pode fazer para alguém quando você está dormindo? Por mais que você ame essa pessoa. Hã? Dormindo. Gente boa, hein? Dormindo. Não faz nada, né? Você pode fazer alguma coisa para alguém? Não. Nem de ruim, nem de bom, nem de outro. Tu fica ali inerte. Entregue a própria sorte e a misericórdia de Deus. Está ali. Nada. Agora você percebeu que Davi diz assim, neste momento que eu não consigo louvar, não consigo tocar, não consigo pregar, não consigo matar um inimigo, não consigo ir para a batalha, eu estou dormindo, ele está dizendo assim, eu vou acordar porque alguém está cuidando de mim dormindo, pela graça, gratuitamente, que é o próprio Deus. Olha que paz, olha que convicção de esperança, ligado à paz que ele tem em Deus. De saber que Deus podia falar assim, né? Que todos nós somos bonitos quando estamos dormindo, né? Pelo menos minha mãe me chamou muitas vezes de bonito. Quando eu tinha que acordar para fazer alguma coisa, ela chegava assim, bonito, né? Ainda está dormindo? Vamos levantar, vamos levantar. Ah, eu era lindo dormindo. Né? Acorda bonito.
Você já falou isso para algum filho? A esposa já falou isso para o maridão? Ô bonitão, acorda aí porque já deu o dia. Eu não vou falar que o homem fala para a mulher, porque a mulher sempre está acordada em prontidão. O homem é que dorme. Né, Zaltinho? Tranquilo, né? Não vamos entrar nesse problema. Não é hora para isso. Né? Então vamos acalmar o nosso coração. Então, os bonitos somos nós. Não é isso? Porque estamos ali. É Deus. Davi fala assim: deito, durmo, acordo, porque Ele cuida de mim neste momento. A percepção de Deus. Percepção de Deus. Então ele tem paz no coração e sabe que esse Deus é fiel, cuida dele, zela dele em todo e qualquer momento. Eu não sei se você já deu um apelido a alguém dizendo assim: nossa, fulano é o dono da paciência, a santa da paciência, o santo da paciência. Tem gente que extrapola essa paz, que nada aborrece. Acho que você já conheceu algumas pessoas assim. Nunca fica aborrecida com nada. Tem esse dom de viver essa paz 24 horas. Então, o nascimento de Jesus é o início do caminho para a reconciliação entre Deus e os homens. E este caminho passa por paz, passa pela esperança, uma esperança viva. E que esperança é essa que nos enche e nos alegra o coração e que nos leva à presença de Deus, irmãos. Falamos muito sobre isso. É o Deus Emanuel, a encarnação de Cristo. E essa encarnação garante que Deus está conosco, o Deus Emanuel. Isso gera paz conosco. Jesus, quando sobe aos céus também, após a sua ressurreição, ele diz lá: eis que estou convosco todos os dias. Então, essa afirmação do Deus Emanuel conosco gera em nosso coração paz e nos enche de esperança, para que todo o cumprimento e o fechamento desta graça aconteça em algum tempo da nossa história, porque Deus vai fazer isso existir em nós. A graça, ela é oferecida, estamos vivendo pela graça, mas um dia ela será plena, quando chegarmos diante do Senhor Jesus e perceber o resultado da graça de Deus em nossas vidas. Também eu percebo Jesus, o nascimento de Jesus como meio de graça, como cumprimento da promessa. O nascimento de Jesus é o cumprimento da promessa. Primeiro, a promessa feita aos patriarcas, né? Desde o Éden, lá em Gênesis 3,15. E Jesus é o cumprimento desta promessa. E dentro dessa promessa de Deus, de graça de Deus, eu destaco a fidelidade de Deus. Independente do comportamento humano, das gerações que passaram até nós e aquelas que vão vir, Deus é fiel à sua promessa. Papai e mamãe, você que está aí, você que está nos ouvindo. Não sei se já aconteceu com você prometer alguma coisa a filhos. E ao longo, até que você conclua essa promessa, essa graça, alguma coisa pode acontecer. Primeiro, que você prometeu, de repente, por uma questão financeira, você não consiga naquele momento cumprir a promessa. A pessoa até merece, mas você, por algum acidente de percurso, você não consegue cumprir a promessa. Pode acontecer ou não? Pode, né? Por outro lado, também, às vezes você promete algo, mas ao longo do percurso você vai ver que lá no início do ano você prometeu, mas ao longo do percurso a pessoa que foi alvo da sua promessa não está fazendo por onde merecer. Já aconteceu isso contigo? Aí você muda a promessa no meio do caminho, não muda? Não, não vai dar não, não vou te dar mais não, porque você não merece, você não faz nada. Você muda a promessa. Imagine se Deus fizesse isso conosco. Deus nos prometeu a salvação em Cristo Jesus, pela graça. Aí, em certo momento, Ele percebe que nós não temos sido aquele servo tão fiel assim. Aí Ele fala assim: olha, não vou mais te dar a graça. Não quero mais você, estou te rejeitando. Imagine se Deus fosse assim. Graças a Deus Ele não é. Imagine se Deus também nos prometesse algo e de repente chegasse para nós e falasse assim: olha, houve uma tragédia natural e houve muitas turbulências em algum lugar do mundo, eu tive que gastar muito lá e faltou para você aqui, não vou cumprir a promessa com você. Olha que coisa terrível. Não, irmãos, Deus é fiel. Ele cumpre a sua promessa, literalmente. O nascimento de Cristo prova que Deus é fiel à sua promessa. Por favor, Vitor,
Números 23, 19, um texto pouco mencionado entre nós. Ele cumpre o que prometeu ao povo de Israel e, por extensão, a toda a humanidade. Números 23, 19. 23, 19, isso. Lá no Pentateuco, né? Moisés escrevendo, Números 23, 19. Deus não é homem, completa para mim, igreja, completa para mim. Deus não é homem para que, nem filho do homem para que, porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá? Acabou, fechou para balanço, não tem dúvida. Ele não é homem para que minta. Então não compare Deus com a nossa estrutura humana, com o meu jeito de ser, de pensar e de agir. Deus não é como nós. Graças a Deus, né? Nem filho, né? Se fosse igual a nós, todo dia nós estávamos mudando a nossa vida aqui. Todo dia nós tínhamos um problema sério para resolver. E ele diz, nem filho do homem para que se arrependa. Então o que ele te prometeu, ele vai te dar. Ele vai fazer com que aconteça na sua vida. Assim ele prometeu Jesus. E olha, lá de Moisés até Cristo, quantos homens passaram na face da terra, quantos ali no meio do povo de Deus passaram, que desobedeceram, levaram o povo ao exílio, o povo foi massacrado por causa do seu pecado. Quantas coisas ficaram, quantas desobediências, dividiram até o reino. Nada disso foi suficiente para que Deus mudasse a sua promessa de enviar Jesus. Então, por favor, nesta manhã, você que está aqui, você que nos assiste, nada vai impedir para que Deus cumpra a sua promessa na sua vida. Isso é Natal. Isso é Natal. Nada. Não há praga que derrube a promessa de Deus na sua vida. Não há espíritos, seguidores do maligno que possa impedir a promessa de Cristo na sua vida. Não se deixe ser vencido pelas vãs filosofias ou por argumentos malignos que chegam no nosso ouvido todos os dias dizendo que Deus desistiu de você. Isso é mentira. Não tente perceber que a mentira deste mundo venha a ser uma verdade no seu coração, assim como a serpente semeou no coração de Eva e ato contínuo chegou no coração de Adão. Deus não muda a sua promessa. Ele cumpre a sua promessa para contigo. Então não adianta, mesmo que alguém chegue te acusando, apontando a você os seus erros, tentando fazer você como culpado da sua desgraça. Não. Deus tem um propósito e Deus muda a sua história, porque Ele é fiel e graças a Deus por isso. Ele não mentiu e nem se arrependeu por você. Jesus nasceu. O nascimento de Cristo prova que Deus é fiel às suas promessas. Ele cumpre o que prometeu ao povo de Israel e por extensão a todos nós, a todos os seres humanos. E eu termino dizendo que o nascimento de Jesus, como meio de graça, ele foi feito exclusivamente para a nossa salvação. Dentro desse contexto, hoje nós falamos isso. A graça que nos ensina. Paulo declara lá em Tito 2, de 11 a 12, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação aos homens. A graça de Deus se manifestou a todos nós, aos homens, trazendo a salvação. O nascimento de Cristo é a primeira manifestação visível da graça salvadora entre nós. Da graça salvadora entre nós. Visível, irmãos. E os céus assinaram essa graça visível. Você imagina essa cena? Eu ainda acho que eu vou viver isso na eternidade. A Ruth, como gosta de coral, todos nós gostamos de grandes cânticos, né? De ouvir, não é isso? Diz que houve um coro das miríades celestiais. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, né? Cantando no nascimento do Senhor Jesus, uma manifestação perfeita de um grande coro celestial, anunciando a chegada de Jesus, testemunhando a chegada de Jesus. Os céus testemunharam a chegada de Jesus, apontando para a manjedoura, que aquele menino envolto em panos, em lençóis, era o Filho de Deus, é o Filho de Deus, está ali,
sinalizando: aquele ali é o meu filho. Os céus não mentiram, irmãos. Os céus não vieram aqui numa manifestação falsa, fictícia. Os céus se manifestaram de forma verdadeira àquele que é verdade entre nós, Jesus. Deus não ia designar uma miríade de anjos para vir na terra aqui com sensacionalismo entre nós. Ele veio para se manifestar com verdades e apontando que Jesus é a verdade dos céus entre nós. O que havia de mais santo, perfeito e puro, Deus estabeleceu e comissionou: vá na terra e ali anuncie o meu filho que nasceu na manjedoura. Algo perfeito e santo, para mim e para você. Por isso que o nascimento de Cristo é a primeira manifestação visível desta graça salvadora. É a verdade dos céus. E seja grato por você pertencer a esta verdade dos céus, a esta verdade visível. Deus não erra, irmãos. Deus não errou enviando Jesus. Deus, pela graça, trouxe Ele a nós, independente da nossa situação. O caminho para a redenção, Jesus não apenas nasceu, mas viveu, morreu, ressuscitou por nós. O seu nascimento aponta para a obra redentora completa. E eu encerro, irmãos, pedindo a você, por favor, reconheça a graça de Deus. O nascimento de Jesus nos convida a nos rendermos à graça de Deus, reconhecendo que é um presente imerecido. Reconheça isso. Segundo, irmãos, viva em gratidão. Viva na gratidão, pela gratidão. A gratidão vai fazer com que você não murmure, não peque pela murmuração, que é terrível diante dos olhos do Senhor quando murmuramos. Seja grato em tudo, dai graça. Assim como os pastores adoraram ao saber do nascimento de Cristo, que a nossa resposta deve ser de adoração e louvor e gratidão, porque agora o Senhor Jesus nos alcançou, sendo nós ainda fracos, miseráveis no nosso pecado. Terceiro e último, eu peço por favor a vocês, compartilhe as boas novas. Compartilhe as boas novas. Não deixe de falar, irmãos. Precisamos daqueles que anunciam as boas novas. Os céus têm nos comissionados para anunciar as boas novas. E anunciar o que é verdadeiro, o que é puro, o que é santo, o que é eficaz, o que é bom para a humanidade. Eu gosto muito de vocês, quando vocês chegam para mim e compartilham algumas coisas, principalmente quando eu estou assim meio com a saúde não muito boa, como que eu recebo aqui, pelo WhatsApp e às vezes na porta da igreja aqui, várias receitas, vários remedinhos eficazes. Vários, e você acredita que já fez isso com a família toda e com os amigos, todos que você conhece que tem um probleminha, né? Você envia lá um remédio, uma receita, faz isso, faz aquilo, porque você acredita que aquilo é bom para aquela pessoa que você ama, que você às vezes nem tem um conhecimento, mas através de alguém que você ama, estende aquela receita. Olha como é bom também vocês quando chegam ali para o pastor Arildo ali na porta e sabe que ele gosta daquelas guloseimas, né? E você faz, e depois é que dar a receita. Eu não entendo nada do que você falou para mim, eu entendo muito de comer, da prática, de fazer não. Eu já vou direto lá no finalmente, né? Eu passo. Mas vocês com carinho, joga a receita, chama a Suzy, faz assim, faz assado, faz daquele outro jeito, porque você sabe que aquela comida é prazerosa, é gostosa, é boa nos dois aspectos. Quando você vai estar ali fazendo, né? Como aquela receita de ontem lá de manga, está fazendo com amor, com carinho, e daqui a pouco você apresenta a alguém e alguém começa a saborear e quer mais e quer mais. Dois momentos fantásticos de uma receita que você tem, compartilha. Agora, por que não compartilhar Jesus? Por que não falar de Jesus? Que é a melhor receita, que é o melhor remédio para todas as coisas. Então, por favor, igreja do Deus vivo, compartilhe as boas novas, seja um anjo, você é um anjo do Senhor para anunciar as boas notícias, as boas novas de salvação. Você é um anjo do Senhor que foi chamado a fazer o mesmo que os anjos fizeram no passado, levando a mensagem de salvação ao mundo. Não seja
rebaixado a um cargo, a uma função que não seja de anjo anunciador de boas novas. Não deixe de ser. E eu encerro com aquela ilustração, segundo as pessoas são verídicas, de Billy Graham, um dos maiores evangelistas contemporâneos, né? Que viveu conosco até bem pouco tempo. Morreu, salvo engano, com 90 e tantos anos por aí. E ele, já em adiantado na idade, muito doente, e aí as pessoas falaram para ele ao seu redor: Billy Graham, para, chega, já deu. Não precisa mais pregar. Para com isso, você já fez, tem crédito na casa, né? Você já pregou muito. E ele dá uma resposta singela aos seus companheiros de jugo: nunca vi um discípulo aposentar. Eu não quero ser o primeiro. Então eu nunca vi um anjo do Senhor verdadeiro deixar de ser anjo para ser outra coisa. Então vamos, anjos do Senhor dessa geração, anuncie as boas novas, a tempo e fora de tempo. E deixa Deus fazer o resto. Faz só o que Deus quer, aquele que Ele te comissionou. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar não só a sua palavra, mas a sua vida e a vida de alguém que vai receber essa receita de salvação que é Jesus para a sua vida. E creio que em algum momento da história dessa pessoa, alguém vai falar assim: a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi quando o irmão, naquele tempo, naquele momento, naquela hora, falou de Jesus para mim e mudou a minha história. Amém?